Olá, queridos, graça e paz. Tenha um ótimo dia do Senhor, abençoado. Bom dia. Nós iniciaremos neste domingo uma série, de devocionais, digamos assim, em cima do Catecismo de Heidelberg. Nós iremos meditar nas perguntas, nas respostas e ir para a Bíblia, identificar na Bíblia o que diz aqui o Catecismo de Heidelberg, tá? Então aqui vai ser uma forma de nós também fazermos este garimpo aqui no Catecismo de Heidelberg, aprender com as respostas das perguntas. Eu gosto muito do sistema do Catecismo de Heidelberg, que são perguntas e respostas. Então isso é muito bom e nós precisamos aprender mais com estes catecismos, com os artigos, com esses documentos tão importantes que nos ensinam mais a respeito das Escrituras. Sem mais delongas, vamos para o Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 1, primeira pergunta. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem, por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Vamos analisar e ir para a Bíblia. O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar, ninguém pode falar de outro fundamento, senão o que já foi posto, a saber, Jesus Cristo. Ele é o fundamento, o seu fundamento. E o Catecismo de Heidelberg diz isso. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Vamos ler em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Romanos 14, no versículo 7. Romanos 14, 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Amém. Olha que maravilhoso, olha que maravilha. Nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos ao Senhor. E ele continua dizendo: com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Vamos em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Vamos ler o 24 também. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor,
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Amém. Vamos ler também Colossenses no capítulo 1. Abra sua Bíblia. Acompanhe as escrituras. É muito importante que você tenha esse contato com a Bíblia, tá? Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí no 14 ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então é para isto. O Catecismo de Heidelberg está correto em dizer: Cristo é nosso fundamento, pertencemos a Jesus, não a nós mesmos, e Jesus com seu sangue pagou por nossos pecados, nos libertou do domínio do diabo, nos libertou do império das trevas. E ele continua: agora ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para meu bem. Tudo coopera para meu bem. Romanos 8, 28. Acho que todo mundo já conhece esse texto, né? De Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Vamos lá, abra sua Bíblia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito importante que nós leiamos todo o versículo, né? Porque as pessoas dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que vivem seu propósito. Amém? Não basta amar ao Senhor, você precisa viver o propósito do Senhor, você precisa ser obediente ao Senhor. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Vamos ler em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 14. Diz assim. Vamos ler o 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Em algumas traduções diz que é o penhor da nossa salvação, ou o penhor da nossa herança. A nossa herança é a salvação. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E o Catecismo de Heidelberg diz: por isso, pelo Espírito Santo, ele também nos garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele, porque daqui em diante de todo o coração. O Espírito Santo nos sela. Fomos selados pelo Espírito Santo, que é penhor da nossa salvação, penhor da nossa herança, que nos mantém firmes neste propósito, que nos torna dispostos a viver por Jesus, que nos convence de pecado, que nos torna servidores de Cristo, servos de Cristo, que nos torna dispostos a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Amém. E a segunda pergunta ele diz: o que devemos saber para viver e morrer de acordo com este fundamento? 3. Em primeiro lugar, como são grandes meus pecados e minha miséria. Então vamos lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, no versículo 23. Romanos 3, 23. Diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então, olha o que o catecismo diz. Em primeiro lugar, como são grandes meus pecados e minha miséria. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Em segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. Efésios capítulo 2. Vamos ler em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha, vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, em segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. Efésios capítulo 2, de versículos 1 a 10, demonstra a situação em que estávamos e o que Jesus fez por nós. Em terceiro lugar, como devo ser grato a Deus por tal salvação? Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61, 10. Diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que maravilha! Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar os que nele se semeiam, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra em Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Aleluia! É isso que o catecismo está dizendo aqui na sua segunda pergunta. Ele diz: como devo ser grato a Deus por salvação? O que você deve saber para viver e morrer de acordo com esse fundamento? Que são grandes meus pecados e minha miséria, que sou salvo dos meus pecados e da minha miséria, e que devo ser grato a Deus pela sua salvação. Aleluia! Que nós tenhamos no nosso coração, cravado no nosso coração, que saibamos identificar, e se alguém perguntar para nós, que saibamos responder que Cristo é o nosso fundamento, que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou, e que pelo Espírito Santo nos tornou herdeiros da salvação, do reino dos céus, e que também nós possamos saber quão grandes são nossos pecados, reconhecer nossas limitações, reconhecer que somos salvos dos nossos pecados, nossas misérias através de Jesus, como Paulo declara em Efésios capítulo 2, e que devemos também ser gratos, que saibamos ser gratos a Deus, a Jesus,
a sua imensa graça em ter nos salvado. Que nosso coração se regozije no Senhor, se alegre em Deus, que exulte em Deus, com alegria pela sua salvação. Curve a sua cabeça e ore comigo. Ó Deus grandioso, obrigado, Senhor, pela tua salvação. Ensina-nos, ó Deus, a sempre reconhecer as nossas falhas, nossas limitações e entender que no Senhor somos fortes. Somente através do Senhor, da sua bondade, da sua graça, da sua fidelidade, é que possamos, ó Deus, permanecer de pé, seguindo avante. Porque se não for a sua graça, nós não conseguiremos, nós não faremos, nós não poderemos nada. Somente pelo Senhor. Então ensina-nos isto, que entendamos isto e que reconheçamos que o Senhor é o nosso único fundamento. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe você, até domingo que vem, no dia do Senhor 2, aonde nós trataremos sobre a nossa miséria. Amém? Fique com Deus, tenha um santo domingo, dia do Senhor.